Ele era comum com as piores habilidades, mas se tornou o herói mais forte. Começamos o episódio vendo um garoto apanhando e a vontade de espancar o adulto imbecil já veio com força. O garoto implora pra ele parar e se desculpa repetidamente, e sua mãe, que provavelmente é a mãe do século, não lhe dá atenção e deixa o cara fazer o que quiser. A cena muda e vemos que provavelmente aquele garoto já crescido e devidamente traumatizado acorda em um ônibus e vê a Ayaka, a presidente da turma, pedindo para que o tal do Oyamada parasse de provocá-la e devolvesse sua light novel de romance. Ele zomba das preferências de leitura dela, surpreso que ela esteja realmente interessada em romances, apesar de levar as pessoas a acreditarem no contrário. Ela pergunta a ele se há algum tipo de problema com suas escolhas e ele a menospreza, dizendo que nunca poderia ler algo assim porque suas células cerebrais evaporariam. Quem vê pensa que esse Neandertal aí é provido de alguma célula cerebral, mas enfim. Enquanto a briga continua, Hijiri percebe que Itsuki, sua irmã mais nova, está perdida em pensamentos, olhando para a paisagem montanhosa, mas diz a ela para prestar mais atenção ao que tá acontecendo ali dentro do ônibus. Ayaka pede mais uma vez pro imbecil ali devolver seu romance, já que ele não está interessado, mas ele obviamente não atende seu pedido. Ele então pede a ela suas redes sociais em troca do romance e ela inteligentemente recusa isso. O ônibus estava levando a turma para uma excursão e enquanto a discussão entre a presidente e Oyamada continuava, nosso prota, que se chama Mimori, considerava intervir. Ainda assim, ele percebe que seria muito insignificante para fazer algo eficaz. Ele decide permanecer indiferente, assim como as irmãs que estão ali e o professor da turma, que também é um exemplo perfeito de como não ser um adulto para os adolescentes que estão no ônibus. O bate-boca deles parece interminável, eis que Mimori se cansa disso tudo e se levanta, dizendo a Oyamada para devolver o livro de Ayaka. Enquanto Oyamada estava surpreso por Mimori defender Ayaka, Mimori na real está mais surpreso que ele por se ver de pé, pois não sabia quando seu corpo se moveu por impulso. Oyamada o reconhece, mas se pergunta de onde veio essa coragem para lhe dizer o que fazer. Mimori tenta argumentar com Oyamada dizendo para devolver o romance da Ayaka porque ela está ficando irritada com isso tudo. Oyamada ri do ato de cavalheirismo de Mimori e se pergunta de onde de repente ele tirou tanta confiança. Eis então que Takuto, um dos alunos de elite da turma, diz a Oyamada para devolver o romance de Ayaka, mas Oyamada busca apoio para colocar Mimori em seu lugar. Takuto diz que não tem interesse nessas baboseiras e Oyamada tem inveja da aura legal de Takuto. Caras, é inexplicável o quanto esse tal de Oyamada tá me gerando ódio. O criador desse personagem está de parabéns porque, olha, que ser irritante. Takuto diz a ele para ignorar Mimori, mas que deve devolver o romance de Ayaka porque isso não lhe parece certo. Vemos então que Asagi, uma das alunas sentadas mais à frente, elogia Takuto por apoiar Ayaka enquanto Oyamada entrega o romance a ela. Os outros alunos silenciosamente elogiam Takuto por ser gentil, apesar de ser um aluno de elite. Oyamada então senta-se atrás do banco de Yasu e começa a chutar o banco, questionando a audácia de Mimori ao enfrentá-lo. Yasu treme de medo, pedindo desculpas, mas o professor interfere, dizendo-lhe para parar de incomodar o rapaz. Caramba, é muita gente ruim junta em um ônibus só, gente, tá doido. Mimori também ficou surpreso por ter tido confiança para enfrentar Oyamada e concluiu que seu sonho foi a causa, porque isso o deixou tenso. Enquanto Oyamada reclama que seu grande momento foi arruinado por Mimori, uma deusa canta um encantamento que de repente teletransporta toda essa galera para um salão. Eles se perguntam se estão em algum tipo de sonho, pois de repente aparece em um local desconhecido. A deusa Vício se dirige a eles, dando a eles boas-vindas como heróis em Alion, seu reino. Ela informa que os heróis são convocados para lutar contra o grande Imperador Demônio sempre que ele aparece. O Imperador Demônio foi derrotado uma vez há 200 anos atrás pelos esforços combinados de heróis, o que provavelmente deve ter acontecido em algum outro anime, mas recentemente ele foi ressuscitado novamente, o que exigiu a convocação de novos heróis. A deusa pede aos novos heróis de outros mundos por sua força para enfrentar uma ameaça tão grande à prosperidade de seu reino. Os alunos ainda têm dificuldade em compreender o que tá rolando por ali e seu professor os acalma de repente, assegurando-lhes que tudo ficará bem, pois ele está com eles. Embora ele não tenha entendido a situação de fato, ele pede para que prestem atenção no que a deusa diz. A deusa o agradece por isso e ele sorri timidamente, tentando agradá-la. Mimori olha ao redor, notando as paredes de pedra, as fogueiras antigas e os soldados armados e as características da deusa. E apesar de tudo que ele podia ver, ele ainda não estava convencido de que estava em outro mundo. Takuto se pergunta o que acontecerá se eles se recusarem a cooperar, e ela diz que eles estão presos ali de qualquer maneira, pois ela não pode levá-los de volta ao seu mundo. Takuto pergunta se há alguma forma deles voltarem, e ela diz que só pode ser feito através do evento de invocação reversa, que requer um elemento mágico especial chamado Essência do Rei Demônio. Esse elemento só pode ser obtido através
através do coração do Rei Demônio ou coletando a essência do Rei Demônio, que é liberada após a sua derrota e colocado no cristal de um determinado colar. O Yamada está irritado, perguntando o que o Imperador Demônio tem a ver com eles, pois eles são de outro mundo. A deusa então se ajoelha, implorando-lhes para que ajam como heróis e mandem de vala ao Rei Demônio. Ayaka explica à deusa que eles não podem ser de muita ajuda, mesmo que elas considerem seus messias ali, pois são apenas humanos normais. A deusa lhes diz que eles possuem poderes que nenhum outro humano tem, e Mimori de repente sente uma estranha formigação ali no seu corpo. Ela explica que os poderes foram conferidos a eles quando eles foram invocados para o seu mundo, mas o Yamada não acredita nessa esparrela e diz para ela parar de brincar com eles. A deusa então decide sair da teoria e passar para a prática. Nisso ela chama seu guarda e pede para que ele solte um lobo demônio e um prisioneiro, que não perde tempo em devorá-lo. Ela então destrói o lobo com um feitiço de bola de fogo, que obviamente surpreende a todos. Os alunos agora estão convencidos de que eles estão em um mundo completamente diferente do que eles conheciam. A deusa pede para que se aproximem de uma bola de cristal individualmente para que suas habilidades sejam reveladas, e é nesse momento que eu torço com todas as minhas forças para que o paspalho do Oyamada seja o mais fracote. Cada aluno se aproxima da bola e seus poderes mágicos são revelados, mas quando o Oyamada se aproxima e coloca a mão sobre ela, ele emite uma cor vermelha brilhante que surpreende a todos. Que saco, não foi dessa vez que o valentão foi tirado para lixo. O Oyamada fica tão impressionado com suas habilidades mostradas pelo cristal que decide aceitar seu inevitável papel como o messias de um novo mundo. Takuto então se aproxima da bola de cristal para medir suas habilidades mágicas, mas a bola de cristal simplesmente se quebra. A deusa o elogia por ser um herói de rank S e o Yamada corre até ela querendo saber qual era o seu rank. Ela informa que ele é um herói de rank A e ele fica decepcionado por não conseguir superar Takuto. A Ayaka também se aproxima para testar suas habilidades mágicas e também quebra a bola de cristal, alcançando o rank S. A gente vê que Hijiri faz o mesmo, quebrando o cristal e também alcançando a qualificação de rank S. A deusa está maravilhada com a sorte que teve em apenas um ritual de invocação, porque conseguir um herói de rank S normalmente é muito raro, mas ela já conseguiu 3 de uma vez. Eis então que Mimori se aproxima para testar suas habilidades, mas a bola de cristal apenas emite uma cor roxa opaca, o que faz a deusa concluir que ele é insignificante. Ela então o ignora e chama a próxima pessoa para detectar suas habilidades mágicas, e Mimori se afasta desanimado porque continua sendo tratado como um personagem secundário, mesmo em um mundo diferente. Ele decide aceitar isso como sua realidade, pois não receberá nenhum tratamento especial. Vemos então que Yasuo se aproxima para medir sua magia e a deusa fica impressionada porque ele emite a mesma aura do herói das trevas, que foi um dos heróis mais fortes do passado. A deusa mostra aos heróis como verificar suas estatísticas e Mimori decide olhar para as suas. Ele fica desapontado com quão medianas são as suas estatísticas, mas nota que tem uma habilidade exclusiva que se chama Infligir Condições de Status Utilizável. A deusa explica que a habilidade exclusiva é a única para cada indivíduo e Oyamada já está farto de suas explicações e diz para ela parar de falar. Seu professor tenta colocar ele na rédea, mas Oyamada diz ao professor que ele não tem o direito de falar assim, porque ele é apenas um herói de rank D. A deusa informa que eles estão prestes a realizar um ritual importante e chama Mimori, que por motivos óbvios não está entusiasmado com isso. Os guardas o forçam a avançar, enquanto a deusa explica que no passado, os ranks mais baixos tendiam a atrapalhar os heróis de rank superior. E esses heróis decidiram que tais indivíduos deveriam ser eliminados, e como Mimori é o mais fraco de todo o grupo, esse seria o seu destino. A deusa não quer eliminar Mimori na frente de seus colegas, então ela decide dar-lhe uma chance para provar seu valor. Ela diz que será enviado a algumas ruínas usando um círculo mágico e que se ele conseguir voltar, terá a liberdade de viver pacificamente em Allion. Mimori pergunta se ele está sendo enviado para algum lugar perigoso e a deusa diz que o lugar é muito perigoso porque criminosos e heróis corrompidos foram enviados para as ruínas no passado. Ele decide contar a ela sobre sua habilidade inerente, que é a de infligir condições de status, na esperança de que isso ajude a sair dessa situação. Ela informa que todas as habilidades e feitiços de estado anormal não têm valor em Allion, porque seus efeitos e duração são muito fracos e curtos. Ela diz que sua habilidade única é uma decepção, pois ele não pode nem usar para derrotar demônios de baixo nível. Mimori fica desanimado com isso, mas a deusa ainda pega mais pesado, dizendo que seria uma perda de tempo evoluir, porque suas estatísticas são muito baixas para se tornarem significativamente altas. Mimori não entende porque está sendo submetido a um destino tão horrível quando tudo foi feito contra sua vontade e tenta protestar contra a deusa, mas Takuto o interrompe. Takuto diz para ele aceitar seu destino e seguir em frente para não atrasar os outros. Yasuo então vai até Mimori e estende uma mão amiga. Mimori lembra de tudo que passaram no passado juntos e fica feliz por ter Yasuo ao seu lado, mas Yasuo diz para ele tratá-lo com mais respeito, porque agora ele é um herói de rank superior. E é aquela frase, caras: quer conhecer
conhecer alguém, dê poder pra ela. Ele então se afasta enquanto a deusa anuncia o início do ritual. O círculo começa a brilhar e a deusa joga uma bolsa de couro pra Mimori, dizendo que a bolsa é seu único item. Ela explica que a esfera na bolsa brilha quando é infundida com mana, e isso é tudo que a bolsa faz. Ayaka de repente protesta contra a decisão da deusa de enviar Mimori para as ruínas, porque ele é seu colega de classe. A deusa nocauteia, dizendo a todos para testemunhar o destino do único perdedor do grupo. Mimori fica fodida da cara com isso e decide atacar a deusa com um feitiço de paralisia, mas é anulado pela bolha mágica dela, que a protege contra feitiços de estado normal. Os colegas de classe de Mimori zombam dele por ser tão impotente e ele fica ainda mais irritado com toda essa situação e com a baixa impressão que eles têm dele. As irmãs até se afastam ali porque não suportam mais a humilhação que Mimori está passando. Mimori já teve o suficiente da deusa e de seus colegas menosprezando. Ele canaliza essa frustração e diz à deusa para se preparar para sua vingança se ele conseguir sobreviver, enquanto o ritual é concluído e ele desaparece. Ao sumir e aparecer em outro lugar, ele decide verificar suas estatísticas, mas a janela se recusa a aparecer por falta de visibilidade. Ele então localiza sua bolsa na escuridão e despeja mana nela, fazendo-a brilhar. Ele começa a atravessar as ruínas quando se depara com alguns restos esqueléticos. Mimori agora está com medo dos monstros que podem estar residindo nas ruínas. De repente, ele se esquiva enquanto um monstro minotauro o ataca por trás. Mimori decide fugir do monstro o mais rápido possível, confiando em seus instintos para guiá-lo, porque ele pode sentir a intenção assassina do monstro. Mimori, no entanto, tropeça em uma pedra e cai no chão, entregando-se ao destino de ser uma refeição para o monstro. Ele então se lembra de como seus colegas de classe o menosprezaram e percebe que deseja poder para lhes ensinar uma lição. Nisso, ele decide utilizar sua habilidade de paralisia no monstro e fica surpreso ao ver que isso funcionou. Ele decide continuar correndo, perguntando-se por que seu feitiço funcionou quando a deusa disse que seria inútil contra demônios de baixo nível. Mimori pensa que aquilo pode ter sido um milagre, mas se depara com o demônio pássaro e pode sentir sua intenção de mandá-la de arrasta. Ele então usa sua habilidade de paralisia novamente e fica surpreso ao ver que funcionou. Ele deduz que suas habilidades de estado anormal são diferentes de outras habilidades conhecidas em Allion. Ele percebe que não tem muita mana restante, então usa sua habilidade de veneno no demônio pássaro. Ele está preocupado com o que acontecerá se continuar usando suas habilidades e esgotar completamente sua mana, por isso decide descansar por um minuto, mas o Minotauro aparece novamente porque a habilidade de paralisia já se dissipou. Mimori se pergunta se alguém virá ajudá-lo, mas ele sabe no fundo que a chance disso acontecer nesse anime é praticamente zero, pois a narrativa até agora só esfolou o nosso prota. Ele decide continuar enfrentando os monstros para se manter vivo pelo maior tempo possível e disposto a passar por isso para escapar desse lugar. Após praticamente acabar com seus recursos, ele sua frio pensando no pior cenário possível e sabe que seu MP não vai durar até ele chegar na superfície. Ele para de perder tempo pensando nisso tudo e usa sua habilidade de paralisar no monstro à sua frente, mas ela não funciona e ele descobre que não pode usar a mesma habilidade repetidamente em um alvo. Em seguida, ele faz o monstro adormecer com sua habilidade de sono e usa a habilidade de envenenar para matá-lo. Ele então pensa que devem haver outras limitações para suas habilidades, como essa que ele acabou de descobrir, e consumir seu MP o deixa esgotado. Ele então percebe que um monte de monstros estão se dirigindo para ele e não gosta das suas chances de sobrevivência, que são praticamente zero, mas ele pode até não ser brasileiro, porém ele não desiste nunca e ri, provavelmente de nervoso, enquanto se prepara para lutar contra todos eles. Ele usa paralisar em tantos monstros quanto ele consegue e quase esgota seu MP. Sua consciência começa a ir de arrasta, mas de alguma forma ele se mantém em pé e mais monstros continuam vindo atrás dele. Ele pensa que esse pode ser o fim para ele e eu confesso que eu também, mas ele teimosamente continua utilizando sua habilidade de paralisar. O problema, caras, é que não importa quantas vezes ele use paralisar, o número de monstros só continua aumentando e tudo tá se desenvolvendo para termos um final trágico nessa história. Porém, quando ele e eu já perdemos totalmente a esperança, o milagre do roteiro acontece e ele recebe uma notificação de que subiu para o nível 258 e usa paralisar para frear rapidamente os monstros à sua frente. Ele então descobre que o monstro galinha que ele envenenou anteriormente acabou de divá-la e isso lhe deu uma enorme quantidade de experiência. Ele fica feliz por continuar lutando e continua paralisando todos os monstros à sua frente. Sua habilidade de paralisar então sobe de nível, já que ele tem usado repetidamente, e se pergunta se obter novas habilidades depende de aumentá-las de nível. Ele deixa esse pensamento para outro momento, pois agora a sobrevivência é o que mais importa, e descobre que agora pode paralisar vários monstros de uma vez. Ele então usa paralisar em todos eles e pensa que a deusa pode ser a única sobre quem suas habilidades paralisar não têm efeito, pois ele percebe que sua taxa de
de sucesso na masmorra foi de 100% até agora, o que é um bom sinal. Outra coisa que ele percebe é que não pode paralisar os monstros que estão mais distantes, o que significa que sua habilidade de infligir status tem um determinado alcance de efeito. Como ele não pode usar a mesma habilidade em cima de um único monstro, ele usa a habilidade de envenenar em todos os monstros que paralisou. E isso não apenas faz com que sua habilidade de envenenar também suba de nível, mas também ocorre dele fazer um estrago por ali e farmar nível pra valer. Ele então verifica essas estatísticas e percebe que todas foram multiplicadas pelos níveis que ganhou. Seu MP é o mais alto de todos e ele pensa que é esse o status que vai determinar seu sucesso por ali, pois ele só pode usar sua habilidade única por causa disso, e se ficar sem energia, já era. Ele então para descansar e os monstros que envenenou começam a morrer um por um, e isso faz com que ele continue ganhando mais níveis até subir para o nível 395, e então põe os monstros envenenados para dormir para upar sua habilidade de sono para o segundo nível. Depois que todos os monstros vão de vala, seu nível sobe para 501 e ele pensa que, com suas estatísticas como estão agora, ele talvez possa conseguir sair vivo dessa masmorra. Ele então tenta matar os monstros que estão na retaguarda, mas antes que ele consiga fazer isso, eles simplesmente fogem. Após isso, ele pega um manto e qualquer coisa útil que ele possa encontrar de um cadáver que estava ali por perto e pensa que precisará encontrar comida e água também. Ele avança um pouco enquanto procura por mantimentos, mas não encontra nada e percebe que vai dar ruim visto a escassez de coisas básicas por ali. Ele então parte por desespero ao lembrar dos monstros que ele acabou de abater, pensando que eles eram semelhantes a vacas e galinhas, e bem, ele provavelmente pensou que churrascar os monstros poderia ser uma boa ideia. O ser humano, quando está contra a parede, é capaz de muita coisa e ele tenta, primeiramente tentando meter a facada no couro do bicho, mas ele não consegue, pois a carapaça é muito dura. Enfim, já que não resta alternativa, que tal os olhos? E bem, ele manda um pra dentro e eu tô quase mandando meu estômago pra fora. É claro que essa parada teria um gosto horrível e ele não consegue engolir, jogando tudo pra fora. Ele não tem mais força e se pergunta se vai morrer assim, mas percebe que a gema em sua bolsa de couro está parcialmente roxa agora. Ele então coloca sua magia na bolsa para que a gema volte ao normal e de repente sente que a bolsa ficou mais pesada. E nisso ele encontra uma garrafa de refrigerante e o pacote de carne seca dentro e come pensando que foi salvo. Ele não sabe se a bolsa produzirá comida novamente, e se você que está assistindo esse anime e a esse recap quiser me dar uma explicação do que aconteceu por aqui, sinceramente agradeço, pois eu não entendi foi nada e pra mim tudo isso não passa de poder do roteiro e da caneta. A cena muda e vemos que alguns dias e algumas noites se passaram, dando a entender que nosso prota perambulou pelas ruínas desde então. Eis então que alguns dias depois vemos ele cercado por alguns monstros que ele paralisou e envenenou, e ele esperando que eles capotem o Corsa. Ele ganha muitos níveis depois deles irem de arrasta e pensa que a cena que criou parece um massacre. Ele chora ao pensar que isso é o que ele é capaz de fazer e lembra que quando ele era criança, queria matar seu padrasto por tratá-lo mal, mas foi salvo daquele inferno por seus tios que lhe deram um ambiente normal para crescer. Eles lhe ensinaram bondade e como ter empatia pelos outros e ele pensou que tinha conseguido se tornar como eles, mas agora percebe que estava apenas mentindo para si mesmo. Ele pensa que mesmo depois de ver o massacre à sua frente, ele não sente nada e até ele tem medo de seu estado atual, mas aceita que isso é quem realmente ele é. Todos os monstros então sucumbem e ele percebe que seu nível subiu para 957 agora. Ele então faz uma oração para alguns restos humanos que encontra e segue em frente. Porém, no decorrer da jornada, ele paralisa e envenena um monstro que encontra, mas percebe que esse lugar é diferente dos outros que ele esteve nessas ruínas. Ele então olha ao redor e encontra um cristal semelhante ao que está em sua bolsa e derrama mana sobre ele. Isso faz com que uma porta se abra para uma sala e ao adentrar ele encontra o que restou de um casal que não conseguiu sair das ruínas. Ele percebe que eles não têm comida ou água ao seu lado e entende que devem ter decidido fazer cosplay de Romeu e Julieta. Ele então verifica os pertences deles e encontra algumas pedras preciosas, as quais leva com ele pensando que pode precisar delas à superfície. Depois que ele verifica os inúmeros outros locais da área, ele se depara com um local que exige mais mana do que o normal para abrir. Dentro dele, ele encontra os restos de outra pessoa e percebe a ferida que pode ter resultado no fim desse cidadão. Junto aos ossos, ele encontra uma carta e ao ler, ele descobre que esse homem se chamava Anglin Batard e as pessoas o chamavam de Anglin, o Grande Sábio. No entanto, ele é mais conhecido pelo título de Anglin, o Herói das Trevas, e ele se lembra da deusa falando sobre esse cara. Nosso prota descobre que a deusa o enviou pra cá à força depois que ela não precisava mais dele, e ele, por vingança, queria repassar as coisas que conseguiu trazer pra essa masmorra pra alguém que tivesse coragem e disposição de sair vivo, pois sabia que pra ele já não dava mais. Mimuri então pensa que a deusa disse que o grande império demoníaco era mal, mas no final das contas ela é muito pior, e ele reconhece que ele também não é tão diferente deles, ou seja, é mal contra o mal contra o mal, e em meio a esses pensamentos ele encontra um livro de artes proibidas entre os pertences do cidadão. Ele percebe que ali há receitas para ferramentas mágicas e remédios e sabe que isso será útil no futuro.
Ele também encontra um pergaminho de magia proibida que ele não consegue ler, mas tem certeza de que contém alguma magia poderosa, já que o lendário sábio fez questão de ocultá-lo. Isso inclusive pode ser até sua carta na manga contra a deusa no futuro se ele conseguir decifrá-lo, e antes de sair da sala, ele percebe uma página no livro escrita com sangue. Ela diz ao nosso prota para ter cuidado com o devorador de almas, pois foi isso que matou todos os que estão aqui, e então vemos nosso prota continuando sua jornada pelas ruínas. Ao seguir adiante, ele nota um grande portão e pensa que ele pode levar à superfície, e descobre que precisará de algum tipo de cristal para abri-lo. Nisso, ele percebe que o devorador de almas deve estar em posse desse cristal e verifica suas estatísticas antes de enfrentar esse monstro. Vemos que seu nível é de 1229 agora, e ele pensa que isso deve ser suficiente e espera que sua habilidade única funcione no devorador de almas. Ele então percebe um rosto com o cristal que ele precisa na testa e percebe que isso aí deve ser o devorador de almas. Ele tenta utilizar a magia paralisar no monstro, mas o monstro dispara um raio e quase deixa nosso prota maneta no momento em que percebe ele usando uma habilidade. Ele então enfaixa sua mão e pensa que o raio deve ser ativado no momento em que alguém pretende atacá-lo. Ele descobre que o monstro não tem nenhuma abertura e se pergunta o que ele pode fazer nessa situação. Ele precisa falar o nome de uma habilidade para ativá-la, mas esse monstro não está lhe dando tempo suficiente para isso. Ele nem consegue atingi-lo de uma distância maior do que está, pois esse é o alcance máximo de sua habilidade única, e se pergunta se precisa ganhar mais níveis antes de enfrentar essa coisa. Ele percebe que isso não fará diferença se ele não puder usar sua habilidade única em primeiro lugar, e o monstro então começa a se mover. Mimori então pensa que o devorador de almas deve ser o motivo pelo qual ninguém conseguiu sair daqui vivo, e como essa coisa governa as ruínas, é provável que ele poderá sair depois de derrotá-la. Enquanto isso, fora das ruínas, vemos uma garota fugindo de seus perseguidores, e ao ficar em frente às ruínas de descarte, ela pensa que pode esperar seus perseguidores enquanto se esconde por ali. A cena então volta para as ruínas, onde o devorador de almas não dispara em Mimori mesmo sabendo onde ele está, porém o doidão começa a expelir umas paradas nojentas pela boca. Esses bagulho asqueroso se transformam em algum tipo de monstro, e Mimori percebe que o devorador de almas está mostrando a ele os rostos de humanos e as expressões que eles tinham antes de ir de arrasta. Ele se diverte vendo como ele reage a isso, e Mimori percebe esse movimento. O devorador de almas então se aproxima furtivamente do prota, quebrando a parede ao lado dele, e o prota então paralisa os monstros semelhante a humanos. Ele não consegue envenená-los, pois eles parecem com humanos, e ele pensa que não se tornou tão baixo a ponto de matar humanos usando sua habilidade de envenenar. O devorador de almas se diverte ainda mais vendo esse conflito e cria mais monstros semelhantes a humanos. Mimori implora a eles para não se aproximarem dele e chora pensando que não quer perder sua humanidade. Os monstros obviamente não param e o cercam por todos os lados. Ele percebe que o devorador de almas está totalmente extasiado ao ver seu desespero e provavelmente está pensando que encontrou a presa definitiva. Mimori ainda pede aos monstros semelhantes a humanos para ficarem longe dele, enquanto o devorador de almas quase vira os olhos vendo essa tortura, enquanto o nosso prota pede que alguém o salve, mas obviamente não há ninguém para responder ao seu pedido. Ele então percebe que a emoção do devorador de almas atingiu o pico e temos o plot twist com ele o paralisando. Ele explica que estava esperando que ele baixasse a guarda e está feliz que o monstro nunca percebeu que ele não tinha abaixado o braço durante toda essa provocação para poder estar pronto para atacar a qualquer momento. Ele menciona que todos que se consideram superiores sempre baixam a guarda ao redor daqueles que consideram fracos, e essa foi sua maior fraqueza. A habilidade de paralisar de Mimori então sobe para o nível 3, e ele diz ao devorador de almas que toda sua hesitação e medo foi apenas uma atuação. Ele explica que tentou se tornar inofensivo e normal por anos e até conseguiu enganar a si mesmo ao longo do tempo, até esquecer como ele realmente era. Ele então envenena os monstros semelhantes a humanos sem pensar duas vezes e afirma que não tem razão para se conter, mesmo que eles pareçam com humanos. Ele está feliz por ter as estatísticas mais fracas das ruínas e pensa que todos os monstros aqui o subestimaram, e é por isso que conseguiu sobreviver. Ele não consegue acreditar que o poderoso devorador de almas foi derrotado por alguém que foi enviado aqui para descarte, e vê-lo agir de maneira superior irrita o devorador de almas, que tenta se mover, mas é inútil. Nosso prota percebe que o inimigo está recebendo dano porque está tentando se mover enquanto está paralisado. Nisso ele envenena ele e também faz com que sua habilidade de envenenar suba para o nível 3. Com isso ele aproveita e usa o sono para colocar os monstros semelhantes a humanos para descansar. Depois disso o devorador de almas sucumbe e isso libera as almas que consumiu até agora. Os espíritos de todos agradecem a Mimori por salvá-los e o herói das trevas pede a ele para ser vingado da deusa por ele. Todos eles então desaparecem e ele pensa que ele não tem a obrigação de cumprir esse pedido, mas ele tá bem com isso, pois planeja se vingar da deusa de qualquer maneira, independente do que eles digam. Ele então pega o cristal na cabeça do devorador de almas e usa para abrir os portões das ruínas e finalmente consegue sair. Enquanto isso, nas florestas fora da capital real, o resto dos colegas da classe de Mimori estão caçando demônios para subir de nível. Enquanto aquele colega
mega irritante e corre atrás de um cão demônio com uma espada, o prodígio Rank S incinera outro monstro com sua habilidade poderosa, atingindo com sucesso o nível 18. Em outro local, vemos que o nerd Yasuo, aquele que ilustra perfeitamente o ditado de quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, queimando alguns monstros com suas chamas escuras enquanto ri ao ouvir seus gritos. Longe deles, uma garota tímida e pura chamada Kobato hesita em matar qualquer monstro, mas uma menina agressiva chamada Azag pede pra ela fazer isso ou ela perderá sua própria vida, porque esse é o primeiro teste dado a elas pela deusa. Azag mantém Kobato sob rédea curta e diz que logo a turma se desintegrará e várias facções se formarão, porque há muitas pessoas egoístas por ali. Azag é uma classe B e planeja criar sua própria facção com as meninas que a seguirem. Ela sabe que como Kobato é apenas uma classe D, ela não será aceita pela facção de Takuto ou pelas outras facções poderosas, e nem mesmo a Ayaka poderá acolhê-la porque ela morrerá em breve. Kobato entra em pânico ao ouvir isso, mas a Azag diz a ela para não se preocupar com detalhes inúteis. Ela apenas quer que ela seja sua pequena bonequinha fofa e para isso pediu às meninas de sua facção que aprisionassem um monstro que ela pudesse facilmente derrotar. Azag pede a Kobato para que mate o monstro e passe no teste dado a elas pela deusa ou será descartada assim como rolou com Mimori. Kobato não quer matar um monstro miserável, mas a Azag a incentiva, praticamente forçando a fazer isso. Eventualmente ela mata o monstro, mas esse ato de violência a deixa devastada e ela se lembra da vez que Mimori ajudou um gatinho de rua ferido. Ela começa a chorar pensando que não pôde ajudar a Mimori. Enquanto isso, Ayaka também volta a si e a dor em seu estômago a lembra de como a deusa a nocauteou antes de enviar a Mimori por descarte. Ela imediatamente vai confrontar a deusa, que faz um show de atuação pra lá de mequetrefe, dizendo também que ficou profundamente magoada ao enviar a Mimori para o descarte e tal, mas que aquela é a política do reino. Ela acrescenta que o ritual para descartar um membro mais fraco do grupo continuará, e no tempo em que a Ayaka estava dormindo, ela já havia enviado os fracos que não conseguiram matar um único demônio embora. A Ayaka, que é totalmente aversiva a isso, se manifesta e diz a ela que a maneira dela fazer as coisas está errada. A deusa apenas ri, dizendo que todos têm o direito a opiniões diferentes, mas isso não significa que ela tentará acomodá-las. A Ayaka então sugere que, como ela é uma heroína de classe S, ela trabalhará muito e cobrirá aqueles que não conseguirem se sair bem o suficiente. Em troca, ela quer que a deusa não os expulse. Vicious aceita sua oferta, então pede pra Ayaka apertar sua mão para que possam enterrar o passado e começar seu relacionamento com uma nova perspectiva. A cena muda e longe delas, nas florestas escuras que fazem fronteira com as ruínas abandonadas, uma mulher está fugindo de um grupo de bandidos desprezíveis que a perseguem. No entanto, ela é muito descuidada e deixa pistas fáceis para o grupo de bandidos, que planeja deixá-la correr o quanto ela quiser, porque eventualmente eles vão encurralá-la e a caçarão. Ao mesmo tempo que isso está rolando, nosso prota acaba de sair das ruínas. Ele olha para suas estatísticas antes de sair e vemos que o boneco ali tá no level 1789, com mais de 59 mil pontos de MP. E eu só penso que se o tal do Takuto está no nível 18, ou o sistema de level desse jogo é quebrado, ou o nosso prota já está na estratosfera a nível de poder. Mas seguindo, Mimori menciona que ele está mais interessado nesse momento em descobrir os detalhes de suas habilidades. Ele descobre que pode utilizar a habilidade paralisia em partes específicas do corpo de seu alvo, além de todo o corpo. Ele também pode enfraquecer sua habilidade de veneno para torná-la não letal. Ele planeja testá-la assim que encontrar alguns demônios, mas enquanto continua andando, ouve alguns sons agudos vindo de trás das árvores. Ele descobre que tem um grupo de slimes que está intimidando o slime menor, e Mimori sente pena do pequeno. No entanto, o pequeno slime tem mais coragem do que pensávamos e luta contra os seus agressores. Mimori então decide que é o momento certo para testar suas novas habilidades, e então paralisa todos os slimes e depois usa o veneno não letal nos slimes valentões. Ele então desfaz as habilidades de veneno e paralisia dos slimes agressores, fazendo-os fugir. Após isso, ele então se vira para o pequeno slime e lhe diz que ele fez bem em lutar contra os agressores. Mimori diz a ele que vai libertá-lo da habilidade de paralisia e apenas pede para que ele não o ataque. Ele então libera a habilidade de paralisia e segue seu caminho, mas o slime começa a segui-lo. Mimori pensa que se o slime também é o excluído como ele, então eles poderiam se dar bem e decide adotá-lo. Ele coloca o slime em seu capuz e pede para que ele vigie suas costas, o alertando em caso de perigo. Enquanto isso, Mimori lê um livro sobre as artes proibidas do herói das trevas. Nele há uma receita sobre um remédio que pode fortalecer inclusive até os slimes. Mimori então conversa com o pequeno slime, informando que está em sua jornada de vingança contra aqueles que o prejudicaram. Ele pergunta ao slime se ele ainda quer segui-lo sabendo disso, e ele afirma que sim. Mimori fica feliz em ouvir isso e o nomeia como Pigmaru, e o slime gosta de seu novo nome. Nosso prota então continua andando com ele, quando de repente é cercado por bandidos que estavam atrás daquela mulher misteriosa. Os bandidos estavam tentando fazê-la se cansar, mas no caminho encontraram outra presença e foram até ele para se divertir. O líder dos bandidos pede a Mimori para entregar tudo o que ele tem de valor, e então eles podem poupá-lo. Mimori está aterrorizado porque os bandidos parecem assustadores e ele nunca lutou contra um humano
ano antes. Os bandidos entram em uma discussão sobre se apressar pra pegar a garota em vez de perder tempo com esse cara, e Mimori tenta escapar de fininha ali usando essa chance. No entanto, o líder dos bandidos pede pra ele parar imediatamente e Mimori implora para deixá-lo viver, mas isso faz o bandido ficar ainda mais determinado a matá-lo. Ele então corre em sua direção, mas Mimori obviamente estava apenas fingindo estar com medo, e com essa brecha ele usa sua habilidade de paralisia para imediatamente parar o movimento do líder, e então ele aproveita para expressar tudo aquilo que eu já estava pensando sobre esses caras, que eles são uns mau caráter, lixo, escórias e etc. E embora eles sejam muito mais fracos do que os demônios lá das ruínas, suas intenções malignas são ainda mais intensas que as deles. Caramba, até Pigmaro tá fudido da cara com eles ali, o que só demonstra o quão podres esses caras são. E Mimori diz que matar pessoas desse nível não pesará em sua consciência e ele ficará feliz em aliviar o fardo da terra significativamente. Ele então lança um feitiço de veneno em todos os bandidos, e uma vez que todos morrem, Mimori percebe uma outra presença nas proximidades. A presença pertence à garota misteriosa, que usou uma técnica especial pertencente à sua tribo para invocar uma armadura espiritual para se proteger dos bandidos. Ela também pode sentir a presença do prota, e ela sabe que alguém realmente poderoso está por perto, no caso ele, mas a vibração que ele emana é bastante incerta. A garota não quer deixar as coisas ao acaso, então ela balançou a espada, cortando um arbusto onde o Pigmaro estava escondido, quase mandando o slime de arrasta. Nesse momento, Mimori chega por trás dela e a paralisa. Ela gagueja ao perguntar o que ele quer, e ele diz que só quer informações, porque ele é novo nessa área e não sabe nada sobre ela. A garota pergunta sobre os 4 bandidos, e Mimori pergunta se eles são amigos dela. Ela nega, e ele acredita que ela está dizendo a verdade, porque ela não exala intenções malignas como eles. Ele remove então a habilidade de paralisia apenas de sua cabeça, para que ela possa falar livremente, e a avisa para não tentar nada engraçado, ou ele vai levar ela de arrasta. Mimori se coloca na frente da garota e diz claramente a ela que por muitos motivos ele não confia em ninguém, muito menos em estranhos que está conhecendo pela primeira vez. Antes que ele possa começar a interrogá-la, a garota pergunta o que aconteceu com os 4 bandidos. Mimori diz que mandou eles de vala, e a garota não consegue acreditar, porque o grupo de bandidos era aparentemente conhecido por ser muito forte, e isso meio que comprova a minha teoria de que os status do nosso prota estão tão elevados que talvez nem ele se dê conta disso. Ela pergunta a Mimori se ele lutou contra os 4 sozinho, se recebeu ajuda, mas ele se recusa a dar detalhes. A garota acredita que Mimori não é uma má pessoa, então decide confiar nele e diz que responderá honestamente a qualquer pergunta que ele fizer. Mimori também começa a confiar um pouco mais nela por causa de sua atitude cooperativa, mas não o suficiente para libertá-la. Eles começam a conversar e Mimori descobre que no momento ele não está no reino de Alion, mas está na floresta ao sul do reino de Usa. Ele aprende muitas coisas sobre isso e finalmente pergunta à garota se ela pode ler o pergaminho de feitiços proibidos. E ao vê-lo, tudo que ela pode dizer sobre isso é que o que está escrito ali é um tipo especial de escrita antiga que quase ninguém pode ler. No entanto, ela conhece alguém que pode. Ela conta a Mimori sobre uma pessoa chamada Bruxa dos Tabus, que foi banida de sua terra natal porque foi considerada perigosa demais devido ao seu conhecimento excessivo. A garota diz a ele que se ele quiser encontrar a bruxa, deve ir até a Terra dos Monstros de Olhos Dourados, que é uma área perigosa no centro do continente. Mimori então agradece a garota por todas as informações valiosas e ela o agradece de volta porque ele a salvou dos bandidos. Mimori então diz que as informações compensam e a garota por sua vez lhe deseja boa sorte. Ele pensa que ela é honesta e inocente demais para o próprio bem, o que o lembra de sua tia que resgatou ele quando ele estava em maus lençóis lá na infância. De qualquer forma, ele decide ir embora depois de dizer à garota que o feitiço de paralisia se desfará em alguns minutos e então ela poderá seguir seu caminho. Pigmaro por sua vez pula atrás de Mimori e depois sobe em seu ombro. Eles conversam sobre como é improvável que a garota os ataque uma vez que seja livre do feitiço de paralisia, mas Mimori ainda quer que o seu parceiro Slime vigie suas costas apenas por precaução. E Pigmaro diz que é pra deixar com o pai, que ele vai cuidar de tudo por ali. A cena muda e vemos que nos pós-créditos tem uma galera mencionando uma recompensa enorme por alguém, mencionando que esse certo alguém é uma paladina de Nea, que foi derrotada por Bacchus e que é a princesa da antiga nação dos meio-elfos. E pra mim ficou claro que eles estão falando da mulher misteriosa que o nosso prota encontrou. A galera ali faz uns comentários nojentos sobre se divertir com ela e tal, e conforme a cena vai evoluindo, o cartaz de procurado nos é mostrado e estão falando justamente dela, e ela se chama Seras Ashen. Nisso o episódio acaba e eu torço demais para que tanto Seras quanto Mimori se encontrem novamente, façam uma parceria e juntos eles possam esbagaçar com a deusa Vícios e esse bando de gente ruim desse anime. Caras, eu vou falar uma coisa pra vocês, com toda a sinceridade do mundo, apesar da animação desse anime estar estranha por conta dos efeitos 3D, confesso que estou
gostando muito dele, seja na forma de contar a história, ou até da forma como o universo não está sendo apresentado, dá uma sensação muito boa de grandiosidade, o que deixa tudo em aberto sobre o que vem pela frente. E você também está gostando dessa obra? Então deixa aqui nos comentários suas impressões, não esquece de ajudar o vídeo deixando o like, hipando e compartilhando, e se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, assim você não perde nenhuma novidade.